Olá! Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa data que, olha, todo mundo conhece, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas a verdade é que muitas vezes a data fica meio superficial, né? É uma flor, uma mensagem, e a história real, a potência por trás disso, acaba se perdendo. E é uma história de luta. De suor, de uma busca incansável por dignidade. Pois é, e o que torna a nossa conversa hoje assim especial é que a gente vai olhar para essa história por dois ângulos muito diferentes. Primeiro, o histórico, né? O chão da fábrica, as ruas, a política. E depois, a gente vai para uma perspectiva filosófica, espiritual, a do espiritismo kardecista, que pega essa mesma luta e leva para um outro plano, o plano da alma. Exato. A nossa missão aqui é desvendar as camadas dessa data. Começar lá no início do século XX e terminar numa reflexão sobre o propósito da vida. É uma jornada então. Ok, vamos desvendar isso. E essa combinação é fascinante, porque ela conecta coisas que a gente normalmente não vê juntas, sabe? Como que uma reivindicação por um salário melhor pode ter a ver com a evolução do espírito. A gente vai explorar o que significa ser mulher e o valor do feminino de uma forma, assim, muito mais ampla, olhando para a história e para a imortalidade ao mesmo tempo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos voltar no tempo. Início do século XX. O mundo está mudando, as indústrias a todo vapor. E nesse cenário, as mulheres trabalhadoras estão bem no centro do furacão. Em condições que hoje a gente acharia, nossa, desumanas. É difícil até de imaginar. A gente está falando de jornadas de trabalho que podiam chegar a 15, 16 horas por dia. Os ambientes eram perigosos, sujos, acidentes eram comuns e o salário, claro, era miserável, bem menor que o dos homens que faziam a mesma coisa. Era um sistema de exploração total. E foi aí que o caldo começou a entornar, né? As mulheres não estavam pedindo pouco. Elas queriam uma revolução para a época. Queriam coisas que hoje parecem básicas. Condições de trabalho, um salário justo e, acima de tudo, respeito. Mas tinha uma pauta política que era a chave de tudo: o direito ao voto. Sim, porque elas sacaram que sem poder político, sem o direito de influenciar as leis, nada ia mudar de verdade. Lutar pelo voto era lutar pela própria voz. E o interessante é que isso não foi num lugar só. A gente vê movimentos pipocando nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia. Aliás, uma greve de trabalhadoras em 8 de março de 1917 na Rússia foi o estopim para a Revolução Russa. Era um despertar coletivo. E aqui que fica realmente interessante. A gente tem esses protestos todos no início dos anos 1900, com uma força enorme, mas a ONU só foi oficializar o 8 de março em 1975. Por que demorou tanto? Foram mais de 60 anos. Essa pergunta é ótima, porque mostra como a mudança social é lenta. Nesse meio tempo, a gente teve 2 guerras mundiais. As mulheres foram para as fábricas em massa, provando sua capacidade. O voto foi sendo conquistado em vários países, mas a um custo altíssimo. E aí vieram os movimentos feministas dos anos 60, ampliando a pauta para sexualidade e direitos reprodutivos. Entendi. Então a oficialização em 75 não foi o começo de nada. Foi mais um reconhecimento de um processo que já vinha de muito antes. Exato. Se conectarmos isso ao quadro maior, a ONU não deu um presente. Ela basicamente carimbou um passaporte que já tinha sido conquistado com muita, muita luta. Foi um ato formal que diz para o mundo: olha, a desigualdade de gênero é uma questão de direitos humanos. Por isso a data nasceu com esse DNA de protesto. Não é sobre celebrar a feminilidade de forma abstrata. É sobre lembrar de mulheres reais que arriscaram tudo. Faz todo sentido. E isso nos joga direto para hoje, né? Se a origem é essa, de luta, de resistência, o que o 8 de março significa agora? Ele ainda tem essa energia ou virou outra coisa? É uma mistura. Hoje a data tem algumas camadas, eu diria. A primeira, que é muito importante, é a da celebração. A gente tem que olhar para trás e celebrar o que foi conquistado, né? Hoje temos mulheres presidentes, cientistas de ponta, CEOs, ocupando espaços impensáveis para aquelas operárias. Certo. Celebrar as vitórias. Mas aí vem o segundo ponto, que é usar a data como um termômetro dos desafios que ainda existem.
E a lista é grande: desigualdade salarial, jornada tripla, machismo estrutural. Exato. E o mais grave de todos, a violência de gênero. Os números ainda são assustadores. Então a data funciona como um grande chamado à ação. Um dia para a gente olhar para esses problemas de frente e se perguntar o que estamos fazendo a respeito. Essa dualidade é muito forte. E os outros 2 pontos que a nossa fonte traz parecem amarrar isso. Um deles é honrar a força feminina, essa capacidade de resiliência, e, por fim, promover a igualdade, que é o grande objetivo. O que é fascinante aqui é que a data virou um espelho. Ela reflete nosso progresso e, ao mesmo tempo, as nossas falhas mais vergonhosas como sociedade. É um dia de orgulho e de incômodo. E é por ser incômoda que ela continua tão necessária. Não é uma data confortável. Se fosse, já teria perdido sentido. Perfeitamente colocado. Bom, até agora a gente falou da luta no plano material. Direitos, política, trabalho. Mas agora a gente entra numa camada completamente diferente. Uma que sai da sociedade e entra na essência do ser. E ela começa com uma ideia que, se fosse levada a sério, mudaria tudo. Uma ideia simples, mas com consequências, assim, revolucionárias. A ideia é: o espírito não tem sexo. Dentro da visão do espiritismo, a nossa essência, a alma, é imortal e não é nem masculina nem feminina. O corpo que a gente habita em cada vida é uma experiência temporária. Pensa no que isso significa. O mesmo espírito que hoje vive como uma mulher no século XXI pode ter sido um soldado romano, um faraó no Egito. O corpo biológico é uma ferramenta, uma roupa que o espírito veste para aprender lições específicas daquela experiência. Então, toda e qualquer justificativa para a superioridade de um gênero sobre o outro, baseada em biologia, em força, em qualquer coisa, tudo isso simplesmente desmorona. Não faz o menor sentido. Exatamente. A conclusão lógica é que, perante a vida, perante Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor. As diferenças estão no corpo, na experiência, não na essência. A justiça social vira um reflexo de uma lei universal, entende? É uma perspectiva que muda o eixo da discussão. Mas aí a análise avança para uma ideia que pode gerar debate, a de que a mulher, na sua experiência encarnada, teria uma missão específica. Fala-se em ser um instrumento de ternura, acolhimento, educação, pacificação. Sim, é uma visão que valoriza muito o que se entende como as energias do feminino, a capacidade de cuidar, de nutrir, de gerar. A sensibilidade não é vista como fraqueza, mas como uma ferramenta de percepção espiritual. Mas espera aí, isso não é um pouco perigoso? Não corre o risco de reforçar aquele estereótipo de que a mulher tem que ser sempre a pacificadora, a que cede? Porque as mulheres que criaram o 8 de março, elas não eram nada pacificadoras. Elas foram pra rua, gritaram, fizeram greve. Significa proibir o confronto. A luta por justiça, o ato de se levantar contra a opressão, é visto como uma expressão altíssima de amor. Lutar pelos direitos de outras mulheres é um ato de cuidado em escala coletiva. Ternura e firmeza não são opostas. Entendi. A missão não é ser passiva, mas usar essas qualidades de forma ativa, seja para acolher uma vítima ou para confrontar um sistema injusto. Exatamente. E isso nos leva a como essa doutrina encara a violência de gênero. A resposta é muito direta. Qualquer forma de agressão, desrespeito ou preconceito contra a mulher é classificada como uma grave falha moral da humanidade. Não tem meio termo. É um erro profundo. Nossa, é muito forte pensar nisso como uma falha moral da humanidade, não só como um crime. Coloca a responsabilidade em outro patamar. Sim, porque a responsabilidade passa a ser de todos. Diante dessa falha, a orientação é clara: proteger, apoiar, lutar por justiça. E tem mais. Allan Kardec, no século XIX, escreveu em A Gênese que o progresso moral da sociedade está diretamente ligado à libertação das mulheres das opressões. Uau! Ele escreveu isso nos anos 1860.
muito antes do feminismo moderno. Essa visão já estava conectando a evolução da sociedade inteira à forma como as mulheres são tratadas. Não era um problema de mulher, era uma trava no progresso de todo mundo. Precisamente. A ideia é que uma sociedade que oprime metade de si mesma não pode avançar moralmente. É como tentar voar com uma asa só. A igualdade de gênero não é uma pauta setorial. É uma condição para a evolução coletiva. Tá, então se a gente juntar todas essas peças, qual é a grande mensagem? A mulher, nessa visão, ela é o quê? Ela é vista como um agente fundamental de transformação. Em seus múltiplos papéis, ela é uma força que impulsiona o progresso. Tem uma frase na fonte que resume bem. Através de sua sensibilidade, inteligência e força moral, a mulher impulsiona o progresso espiritual da humanidade. E essa visão toda termina com um chamado à ação, né? Não é só uma teoria. De forma alguma, a mensagem final é um convite para transformar essa crença em prática. E isso significa, primeiro, praticar um respeito genuíno que vem do entendimento de que somos todos espíritos iguais. Segundo, combater ativamente os preconceitos. A máxima fora da caridade não há salvação é aplicada aqui. Lutar pela dignidade do outro é um ato de caridade. E imagino valorizar o feminino todos os dias, e não só no 8 de março. Exatamente. Valorizar as mulheres ao redor e também as qualidades do feminino que existem em todos nós, homens e mulheres. É sobre reconhecer a mulher como uma parceira de evolução, nunca como um ser inferior. É uma mudança de paradigma que começa em cada um. Que jornada! A gente começou nas fábricas barulhentas do século XX com mulheres exigindo o básico para sobreviver e terminamos numa reflexão sobre a imortalidade da alma, que nos diz que a luta delas por igualdade aqui na Terra é um eco de uma verdade espiritual universal. É isso. As duas perspectivas, a histórica e a espiritual, acabam se encontrando num ponto comum: a busca por dignidade e justiça. Juntas, elas dão ao 8 de março uma profundidade imensa. A data vira um lembrete de que nossa evolução como sociedade e como espíritos estão, assim, completamente interligadas. Conecta o micro ao macro de uma forma muito poderosa. Que me deixa com um pensamento final, uma provocação. A gente viu que a origem do 8 de março celebra mulheres combativas, que confrontaram o poder. E vimos que a perspectiva espiritual valoriza a mulher como um instrumento de acolhimento e equilíbrio. A que confronta e a que acolhe. Exato. E a questão que fica é, como a gente, como sociedade, pode aprender a valorizar igualmente essas duas expressões de força? Como celebrar tanto a mulher que derruba muros, quanto a que constrói pontes, sem criar uma hierarquia ou uma caixa que diga qual é o jeito certo? Talvez o verdadeiro progresso seja entender que a humanidade precisa desesperadamente de ambas as forças, a que desafia e a que une, e que o feminino se manifesta de forma potente e necessária em ambas.